Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre um assunto que precisa estar no centro das nossas conversas, o envelhecimento. Inclusive, foi objeto do tema da redação do Enem desse ano, no último domingo, dia 9 de novembro. Com o aumento da expectativa de vida e as transformações nas relações familiares e sociais, o envelhecer passou a ser um dos grandes desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas da sociedade moderna. Mas como estamos lidando com esse processo? O quanto, de fato, acolhemos, respeitamos e valorizamos os idosos? Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para conversar sobre esse assunto, recebo Cíntia Selma, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em desenvolvimento humano, psicologia positiva e formação em prevenção e pós-venção do suicídio, que vai nos ajudar a refletir sobre o envelhecimento, sobre a perspectiva emocional, social e humana. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Querida amiga. Obrigada, Rosinha. Já é de casa, do nosso família. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Exatamente, eu queria agradecer, Cíntia, imensamente, mais uma vez. Eu sei que cada vez que você vem aqui comigo, você tem que desmarcar pacientes ou reagendar, então eu sei como é que é seu tempo. Então eu agradeço de coração pela sensibilidade, pela atenção e disponibilidade de estar aqui compartilhando esse tema que é assim, tão importante para a nossa população, que inclusive, como nós ressaltamos na introdução, foi tema e objeto do Enem, né? Então, eu já queria começar a falar sobre o envelhecimento, né? Que é um processo natural, mas ainda tem muitos estigmas, como a gente sabe, e porque é tão difícil, socialmente falando, aceitar e falar sobre essa fase da vida com naturalidade. Ainda existe muito tabu em relação a esse tema. Sim, é um prazer, Rosinha, estar aqui mais uma vez colaborando, né, com o programa. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema, né, do Enem. Eu adoro quando tem temas da área da psicologia e de saúde. E quando eu vi, eu disse assim, pronto, maravilha. Primeiro porque colocou em manchete o envelhecimento, né? Fez todo mundo parar para pensar um pouco a respeito do assunto. Mesmo que não seja o próprio aluno ali fazendo a redação, foi uma discussão, com certeza, nas casas, as pessoas, né? E a gente está aqui falando a respeito. Realmente, como você falou, o envelhecimento ele tem um estigma muito forte, porque ele está relacionado à morte, ele está relacionado à falta de produtividade, ele está relacionado à perda, né, ao declínio, né? Então, quando as pessoas, a nossa sociedade, a cultura ocidental, principalmente, ela quer ver muito longe o envelhecimento e a morte, né? Então, as pelancas, a pele, tudo é motivo para as pessoas quererem o distanciamento. E aí essa reflexão, porque a gente tem que envelhecer, faz parte da vida e hoje a ciência está trazendo a longevidade, né? Eu particularmente tenho tia-avó com 103 anos de idade, fez esse ano. Isso. Minha bisavó com 97 anos, meus avós 93, 97 também. Então, a vida hoje, por conta da ciência, está indo mais longe. Em pensar que o idoso, pela lei, né? A partir dos 60 anos, eu digo, minha gente, mas como assim? Daqui uns dias a gente está lá nos 60 anos e não nos sentimos velhos, né? Isso. E socialmente é uma questão que não está nas pautas das políticas públicas. Cíntia, foi tão importante essa questão do tema, de fato, que na mesma hora que minha filha estava fazendo, porque ela foi, por experiência, fazer a prova do Enem, que ela ainda está, né, no G9, no colégio, e já estava em todas as redes sociais o tema da redação, né? Então, de fato, com a velocidade que as
informações hoje caminham, a gente teve logo acesso e começou esse debate de fato nas famílias. Inclusive, a primeira pessoa que noticiou para mim na hora do almoço foi minha mãe, que tem 80 anos, que almoça comigo, que eu sempre lhe falo isso. Então, ela estava almoçando comigo, ela, minha filha, olha aqui o tema do Enem. E na mesma hora eu disse, poxa, eu quero conversar sobre esse tema no programa, que tem tudo a ver, família, envelhecimento, né? Pessoas mais velhas. Infelizmente, como você bem trouxe, a gente só associa perdas em relação à pessoa mais velha. E nós temos que ressignificar, não vou nem dizer mudar esse olhar, ressignificar, porque nós sabemos que tem muitas coisas boas, né? A gente não pode romantizar realmente, porque requer muito cuidado, requer muita atenção, requer prevenção, mas eu acho que nós estamos caminhando bem, de certa forma tem muito que melhorar e nós vamos conversar sobre isso, mas a gente vê que a expectativa da população, ela aumentou muito mais, né? Então, como você disse, o próprio ser humano hoje, com 60 anos, e na época da minha avó é completamente diferente, porque nós temos hoje uma prevenção na saúde, nós temos a questão do estímulo e a motivação das práticas de atividade física, então os próprios médicos, psicólogos estão sempre estimulando, né? Então a gente vê essa preocupação. Isso, e assim, antigamente, como você trouxe, as pessoas não chegavam até essa idade, né? E aí, o envelhecimento é mais uma fase do ciclo de vida, onde a gente vai ter alegrias e tristezas, né? Então, passa da infância para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto, depois vem a meia-idade, aí já dentro do envelhecimento as pessoas ficam naquela coisa, é terceira idade, é melhor idade, é velho, não sei o quê. Então, tirar essa conotação negativa. Hoje, uma pessoa com 60 anos, 70 anos, eles são altamente ativos e a gente tem que buscar isso, trabalhar uma fase da vida com atividade mesmo, atividade física. A gente tem perda, né? Claro que não é a mesma saúde de 20 anos, a visão já tem uma queda, o vício da pele, tudo, mas a gente tem outros recursos para buscar qualidade de vida. E aí tem uma autora que ela é muito boa, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu não sei, eu acho que você já conhece, né? Ela é uma professora, ela é professora da área de oncologia, médica da área de oncologia, cuidados paliativos, né? Trabalha muito com morte e com envelhecimento também. E aí um dos livros que ela escreveu foi porque eu sou péssima de nome, mas assim, porque o primeiro foi a morte, morte vale a pena viver, né? Aí o terceiro livro que ela escreveu foi sobre envelhecimento com qualidade de vida, né? E aí ela fala que ela faz uma metáfora muito interessante. Assim, você vai pro deserto do Atacama, né? E aí você se prepara, você sabe que no deserto vai faltar água, você não vai ter onde dormir, você vai ter que ir com uma roupa de um jeito, você vai ter que se preparar. Da mesma forma é o envelhecimento. A gente sabe que vai chegar aos 60 anos, aos 70. E por que a gente não se prepara, né? E uma coisa que ela fala também, assim, as pessoas sempre falam assim, quando eu ficar velha eu não quero dar trabalho. E o que você está fazendo hoje para não dar trabalho quando você ficar velho? Porque o envelhecimento vai ser a consequência de como a gente está levando a vida hoje, né? Isso. E eu achei esse tema muito bom por isso também, porque traz uma reflexão pessoal e uma reflexão da sociedade, como a sociedade está vendo o envelhecimento, como o governo está vendo o envelhecimento, né? Políticas públicas. Isso. Porque a gente precisa se preparar. Sim. Porque nós estamos vendo que a população idosa ela está aumentando cada vez mais. Sim. E nós não temos como atender a essa população em muitas frentes, em muitos aspectos. E é preciso ter esse olhar urgente, não é, Cíntia? Isso, tem estudos que até o ano de 2050, 30% da população vai ser uma população de pessoas idosas, né, mais envelhecidas. E aí tem que ter saúde, tem que ter moradia. Hoje, por exemplo, é uma coisa que a gente também discute muito em família. Hoje, uma pessoa idosa que não tem familiar, vai para onde? Vai para um lar de idoso?
Outro dia eu vi uma reportagem que no Paraná, o governador do Paraná está fazendo um condomínio de casas para idosos. Igual tem o Minha Casa Minha Vida, sim, pois ele está fazendo um condomínio de casas para entregar para idosos. Sim. E vai ser toda voltada, né? Porque para a pessoa, ela pode ser idosa e querer morar sozinha, né, e junto com outras pessoas da comunidade, e não necessariamente ela tem que ir para um abrigo de idoso, que quando a gente fala em abrigo de idoso, já remete àquela ideia de abandono. Exatamente. Do familiar. Geralmente é mesmo. Ou pessoa doente, né? Isso. Então o idoso ele tem condição de ser autônomo. A ideia é essa, né? Qualidade de vida, autonomia, dar voz ao idoso. Eu não sei se você chegou a ver o tema. O tema a gente viu, mas os textos que ajudavam, né, para os alunos. E aí foram vários textos, mas o último foi um da Clarice Lispector, foi um poema onde fala que o idoso é igual uma cadeira velha no canto, né, da sala, que é essa ideia que tem, né? Idoso é um velho igual né, um poste, uma cadeira que as pessoas passam, não tem voz, não tem vez. Sim. E é até uma coisa que a gente fala muito quando a gente assim, tem alunos e tudo, aí diz assim, nada de falar vozinha, vozinho, porque ali é um ser humano que tem nome e tudo, né? Tá indo pro pejorativo, né? Exato. Da pessoa. E ali é um ser humano que tem uma história de vida. Exatamente. Cíntia, em relação ao emocional, você como psicólogo, na sua visão, o que mais impacta o emocional das pessoas quando elas chegam à terceira idade, né? Nesse contexto aqui que nós estamos falando. Existem algumas questões, né, que impactam a própria perda do aspecto físico, cognitivo, emocional, né, espiritual, tudo abala, né, a pessoa. Sim. Mas eu compreendo que o que mais impacta é a questão da perda da função social, do papel social, né? Que é aquela fase onde a pessoa vai se aposenta, né? E hoje, por conta dessas mudanças, inclusive da política de aposentadoria, a gente escuta muito as pessoas dizendo, eu não vou mais me aposentar, porque eu vou fazer o quê? Por conta até econômica, que se aposenta tem uma diminuição da renda familiar, né? Isso. Então vão ficar trabalhando e aí a pessoa fica naquela coisa, vai fazer o quê? Eu trabalho a vida inteira em um espaço e agora vai fazer o quê? Né? E aí é um momento de mudança mesmo, né? Aquele momento que algumas pessoas, porque também a gente tem que ver que existem várias classes, vários, né, diferentes populações e diferentes oportunidades de um envelhecimento saudável ou não. Isso. Tem pessoas que têm acesso, tem pessoas que não têm acesso, nem a comida, exatamente, né? Que dirá a medicação, uma boa noite de sono. Hoje ainda tem família que o idoso é quem está ainda cuidando da economia de todo mundo, porque os filhos, os netos não estão trabalhando, e aí ele é aquele que tem um dinheirinho certinho, ou da aposentadoria, ou de um benefício, é o que está sendo ainda o provedor, né? Então ainda fica mais uma preocupação. Mas quando a pessoa se prepara para esse envelhecimento, ele pode continuar sendo produtivo e fazer até uma outra função, né? Então eu penso que a questão do papel social, que a pessoa deixa de dar continuidade, né? E aí fica aquela sensação de improdutividade, de inútil, né? É o invisível. Cíntia, eu até estava aqui, eu anotei algumas questões nessa dúvida que a gente está compartilhando aqui, porque, como você coloca, depende do contexto. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que aquela pessoa mais velha, que ela é lúcida, que ela se preparou para envelhecer, que ela envelheceu saudável, com saúde, né? Uhum. E essa questão, por exemplo, de se sentir excluído das decisões e rotinas, por exemplo, perder o senso dele de identidade,
afastamento familiar, isolamento social. Para mim, são os maiores gatilhos de tristeza dessa pessoa. Então, essa pessoa que é lúcida, que ela se sente útil, que ela está bem, saudável, e ela passa por essas questões, essas situações, por vezes, dentro da própria família e por vezes de forma mais impactante na sua família mesmo, né? Que essa exclusão, ela começa às vezes na família, até no abandono, como você colocou. Então, eu acredito que isso possa trazer, não é, muitas questões, porque não deixa de ser um momento muito vulnerável na vida dele. É um momento em que lida com muito luto também, né? É o luto de entrar nessa fase. É o luto, às vezes, dos amigos, é o luto de um parente, né? Uma vez eu atendi uma senhora com 80 anos, aí às vezes a pessoa pensa assim, mas 80 anos, vai para terapia? Vai para terapia. Olha só. E ela tinha perdido o esposo, né? E ela dizendo, minha filha, por mais que eu tenha a minha família ali comigo, do meu lado, mas eu passei 50 anos dormindo com meu esposo ali, e agora eu tô com a cama vazia, então isso é uma dor, né? E aí as próprias limitações, e às vezes a gente, enquanto filho, quer proteger, porque a gente até costuma, acho que até errado, isso trouxe até uma reflexão pessoal mesmo, assim, porque a gente costuma dizer assim, que os pais da gente viram crianças depois que eles ficam mais velhos. A gente quer proteger, né? Porque eles estão mais vulneráveis. E às vezes tem uns que andam com mais dificuldade, a gente fica preocupado. Mas a gente não pode nunca deixar de dar a voz para ele, né? O que quer, o que ele quer, o que ele decide, porque continua com vontade. O raciocínio continua, né, funcionando, continua pode ser diferente. Tem um filme que ele é muito bom, O Senhor Estagiário. Não sei se você chegou a assistir. Não, mas... Que ele fala sobre isso. Um senhor que vai ser o estagiário de uma empresa de jovens. E aí, essa interação, né, que no começo a chefe lá, a dona, não queria, mas depois ela viu que tinha uma troca, né? Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Isso é muito importante, Cíntia. Eu até vi um post muito interessante que falava exatamente na tendência hoje mundial, que é essa intergeracionalidade dentro da empresa. Por quê? Porque o jovem, ele tem algo a oferecer, claro. A questão da tecnologia, a questão da modernidade, a questão da vitalidade, mas a pessoa mais velha tem muitas outras coisas que vêm a somar ali, como a experiência, como a paciência. Então, hoje está existindo muito isso, essa contratação. Você pode ver que essa política de inclusão, ela tem melhorado cada vez mais. Até nos desfiles, a gente vê que o desfile da Victoria's Secret esse ano tinha mulheres 50 mais, lindíssimas. Então, foi um desfile inclusivo, com raças diferentes, com mulheres que têm um peso diferente, não foi só aquela mulher padrão que é magra, seca, que é bonita, que é saudável. Tivemos mulheres de idades diferentes. Então, no próprio canais de televisão, nas novelas, a gente vê que também tem essa mistura, né? Eu acredito que o caminho seja esse, a gente aproveitar as habilidades, aproveitar o que cada um pode oferecer, não é? Isso. E como uma pessoa mais velha pode oferecer. Muito. Isso pode ser até uma política pública, porque tem um país que fez uma organização, né, não governamental, na verdade, mas eles fizeram esse encontro de crianças com idosos para poder fazer essa troca. E é muito rico, porque as crianças se beneficiam do que eles têm para ensinar, né, da experiência, e os idosos das crianças também, né, porque todo mundo sai mais feliz quando está se relacionando com criança e tudo. Essa questão de como a pessoa idosa ela se conduz as coisas, né? Na época da pandemia, os idosos, eles ficaram mais tranquilos
com a questão do isolamento do que os jovens, porque os jovens, né, ninguém parava em casa, as pessoas eram em movimento, e os idosos são mais acostumados, então eles tinham menos ansiedade, tinham medo da questão, né, da morte, mas tinham menos ansiedade do que os mais jovens, né? É interessante. É a questão do medo do contágio, eles têm mais, né, com medo por conta mesmo de pegar, contrair, né, a doença na época, mas a questão de estar em casa, do isolamento, né, como você disse, é interessante. Nunca tinha parado para pensar, Cíntia. Então, eu queria falar agora sobre algo bom, né, Cíntia? Como é que o envelhecer ele pode ser visto como um recomeço? Quais são as atitudes que ajudam a ressignificar essa fase e a viver um envelhecimento de uma forma mais leve, com propósito, porque todo dia nós vemos pessoas que nos dão assim lições de vida, pessoas recomeçando a estudar com 60 anos, casando-se novamente com 80 anos, como eu já vi uma senhora recentemente casando. Então, é perfeitamente possível você encontrar um propósito ou reencontrar-se em todos, né, os aspectos da sua vida ao envelhecer. Pois é. Por conta desse estigma, talvez, a gente fica muito presa a essa ideia de que a pessoa envelheceu e ela não tem nada para oferecer, né? Mas ali é uma pessoa que teve uma história de vida, que está passando por uma nova fase e aí ela tem a oportunidade de recomeçar. Eu costumo dizer que até a hora da morte a gente pode aprender alguma coisa, né? Ensinar, não é, Cíntia? Exatamente. A gente aprende e ensina até o último momento. E a gente vê a todo instante, né, essa questão, por exemplo, até da sexualidade, que as pessoas estão, por conta mesmo da vida longa, então a pessoa fica viúva e vai ficar sozinha, pode ser de uma outra forma, um namoro de um outro formato, que é diferente do de um jovem. Sim. Mas é um relacionamento. Né? Um companheiro de vida ali. Isso, e aí assim, para a pessoa ter esse envelhecimento mais saudável, a gente já tem que estar cuidando de hoje mesmo, né? De toda a vida. Ser uma pessoa mais flexível. Quanto mais flexível, melhor. Porque se você é uma pessoa rígida, ele vai ter dificuldade para mudar de opinião, para aceitar a novidade. Então, os pais da gente hoje, que não foram educados com a informática, tem total habilidade com informática, né? Hoje já as crianças, elas são educadas com isso. Se a gente cuida da saúde, da alimentação, vai ter menos doença, né? A gente vê que o povo europeu tem uma outra alimentação, é um outro estilo de vida, o jeito deles viverem, né? Eles aproveitam muito mais o envelhecimento, porque vão ler, vão cuidar, vão viajar, vão se curtir mesmo. E a gente ainda, infelizmente, aqui no Brasil, né, principalmente, por conta de ser um país que não é desenvolvido, ainda tem uma grande parte da população que precisa trabalhar, que ainda não descansou, né, nessa fase. Então, daí que esse tema da redação, ele veio para jogar luz para esse problema, né? O que está sendo feito para esse nicho aí da população, para a sociedade, né, mais velha, que já é maior do que as que estão nascendo. Então vai chegar uma época que a gente, né, a pirâmide já não vai mais ser uma pirâmide, né? E é diferente. O Japão e a China, eles têm muitos centenários, mas tem qualidade de vida, é um outro estilo de vida. Exatamente. A gente não, a gente tem que buscar isso aí. E aí a pessoa, ela pode buscar um hobby, a minha mãe, ela fez curso de psicologia junto comigo. Foi, Cíntia, que máximo. Foi, a gente fez, eu disse assim, vamos, porque você não vai ficar em casa aqui não, cuidando, fazendo as coisas. E ela foi fazer psicologia junto comigo e foi muito bom, porque eu conheci uma parte da minha mãe que eu não conhecia, né? E assim, tem a dificuldade, ela precisa ler mais, mas o cérebro, quanto mais a gente lê, é um exercício, né? É um músculo. Então, quanto mais você
você lê, mais ele vai ficar preparado e com o tempo vai ler em maior quantidade, menor número de tempo, né? E a gente está ali exercitando, por isso que a gente fala muito para fazer palavra cruzada, ler. Tem muitos serviços médicos, inclusive, de fisioterapias, que é exatamente para desenvolver essa atividade cognitiva da pessoa mais velha. Todo mundo precisa, né? E vai se passando o tempo, a gente precisa mais. A mamãe brinca muito comigo, Ave Maria, tu tá mais esquecida do que eu, que tenho 80 anos. E às vezes é verdade, né? Que é o estresse. E névoa mental, da menopausa, que eu estou passando pela menopausa, então tudo influi. Na verdade, né, o corpo manda a gente uma máquina, que nós temos que estar atentos todo o tempo, o que dirá nessa fase da vida, né? Como você disse, é uma preparação. Mas, Cíntia, nesse primeiro bloco a gente pôde perceber o quanto que esse assunto é rico, o quanto que foi feliz, a comissão responsável por escolher esse tema, inclusive esses textos que eles colocaram para inspirar os nossos estudantes a fazerem a redação, exatamente para mostrar o quanto que nós temos aí possibilidades de escrever sobre o tema. Em várias áreas nós estamos debatendo aqui, como sempre, né? Então já já a gente volta.